Madeleine Murray O'Hair em conversa com Marshall Rosenberg. Não há evidências conhecidas ou documentadas de que Madeleine Murray O'Hair, ativista ateísta e fundadora da America Atheists, e Marshall Rosenberg, psicólogo e criador da comunicação não violenta, CNV, tenham se encontrado ou trocado ideias diretamente. Também não há indícios de que Rosenberg fosse ateu ou de que ele tenha discutido abertamente suas crenças religiosas ou filosóficas em termos de religião organizada ou falta dela. Sobre Madeleine Murray O'Hair. O'Hair era uma figura marcante do ateísmo nos Estados Unidos, conhecida por sua luta contra a presença da religião em espaços públicos e instituições governamentais. Sua abordagem era combativa e politizada, buscando diretamente confrontar o cristianismo organizado. Sobre Marshall Rosenberg. Rosenberg desenvolveu a CNV como um método de comunicação que promove empatia, compreensão e resolução pacífica de conflitos. Seu trabalho não era baseado em crenças religiosas específicas e focava na universalidade das necessidades humanas. Ele foi influenciado por várias tradições filosóficas e psicológicas, mas evitava discussões sobre religião, centrando-se na transformação social e interpessoal. Sobre as possíveis conexões. Ideias filosóficas. O'Hair defendia um mundo livre de opressões religiosas, algo que, indiretamente, conecta-se com a visão de Rosenberg sobre libertação de formas de comunicação e pensamento opressivas. No entanto, essa conexão é puramente interpretativa, sem qualquer interação entre os dois. Postura de Rosenberg sobre religião. Ele não se pronunciava publicamente sobre ser ateu, agnóstico ou religioso, preferindo focar na universalidade das experiências humanas. Sua abordagem era inclusiva, aberta a pessoas de qualquer convicção, religiosas ou não. Portanto, não há evidências de que Marshall Rosenberg e Madeleine Murray O'Hair tenham interagido ou compartilhado diretamente suas ideias. Ambos eram ativos em áreas distintas, com enfoques e contextos diferentes. Introdução. Marshall, eu realmente acredito que a religião organizada é uma das maiores opressões em nossa sociedade. Ela perpetua a opressão e limita a liberdade individual. Como você vê a religião em seu trabalho com comunicação não violenta? Parece que você não aborda diretamente essa questão. Madeleine, eu entendo sua preocupação. Minha abordagem é focada na comunicação e na empatia, mais do que na crítica à religião específica. Acredito que as necessidades humanas, como segurança e compreensão, são universais e não estão ligadas a qualquer credo particular. A CNV não é contra a religião, mas sim contra a maneira como as pessoas se comunicam e lidam com conflitos, independentemente de sua fé. Mas isso me soa como uma negação das realidades que a religião impõe. A religião não apenas opõe crenças, mas também cria divisões e limita a capacidade crítica das pessoas. Como você pode justificar essa neutralidade? Minha intenção não é justificar a neutralidade. Eu reconheço que as religiões podem ser usadas para opressão, mas minha abordagem é tentar criar um espaço onde as necessidades e os sentimentos de todos sejam ouvidos e respeitados. É sobre ouvir e compreender o que as pessoas realmente precisam, não sobre julgar ou condenar suas crenças. Isso soa um pouco como uma aceitação passiva da opressão religiosa. Não seria mais eficaz desafiar as instituições que perpetuam essas crenças? Eu acredito que desafiar essas instituições pode ser feito de maneira mais eficaz através do diálogo e da compreensão mútua, em vez de simplesmente confrontar. Quando entendemos as necessidades por trás das crenças, podemos encontrar soluções que respeitem e incluam a todos, promovendo a transformação social em vez da mera oposição. Eu entendo sua perspectiva, mas para mim, confrontar a religião é fundamental. Sem isso, não estamos realmente combatendo a raiz do problema. A opressão religiosa deve ser desafiada diretamente. Eu respeito sua abordagem, Madeleine. Minha esperança é que, ao focar na comunicação não violenta, possamos encontrar um terreno comum onde todos possam ser ouvidos e onde possamos transformar a comunicação em algo mais humano e compassivo, independentemente de nossas crenças individuais. Interessante. Talvez nossas diferenças se resumam a nossas abordagens. Eu acredito em um confronto direto com as instituições, enquanto você parece mais preocupado em criar um espaço de compreensão. Ambas as abordagens podem coexistir e se complementar em algum nível, não acha? Sim, acredito que há espaço para ambas as abordagens. Acredito que, através da comunicação e da compreensão,
podemos criar mudanças significativas e construir pontes entre as pessoas, independentemente de suas crenças. É sobre encontrar um equilíbrio entre desafiar as injustiças e promover a empatia. Marshall, você fala muito de que a humanidade em algum ponto chegou à conclusão de que era má por natureza, e precisava ser punida. Você se refere ao cristianismo? Sim, Madalyn, eu estou ciente dessa perspectiva que o cristianismo e outras religiões têm frequentemente promovido. A ideia de que a humanidade é inerentemente má e precisa de punição é uma interpretação que muitas vezes é imposta pela religião organizada. No entanto, eu acredito que essa visão não é necessariamente universal. Minha abordagem com a comunicação não violenta é focada em entender que todas as pessoas estão agindo em consonância com suas necessidades e sentimentos, e que, em vez de punição, é possível transformar os conflitos através da empatia e da compreensão. Para mim, a mudança verdadeira vem da conscientização e da aceitação mútua, não de punições. Então, você vê a religião como uma barreira à verdadeira compreensão humana, uma vez que perpetua essa ideia de punição e inadequação? Eu não vejo todas as religiões dessa forma, Madalyn. Eu reconheço que muitas tradições religiosas oferecem valores de compaixão e amor ao próximo que podem ser benéficos. Minha questão é mais sobre como essas ideias são interpretadas e aplicadas em contextos sociais. A comunicação não violenta não rejeita as religiões ou suas crenças, ela oferece um caminho para uma melhor comunicação e resolução de conflitos, que pode coexistir com qualquer crença religiosa. O problema é como as pessoas aplicam essas crenças e como elas escolhem interpretá-las. Acho que essa é uma abordagem interessante. Mas e quanto às religiões que realmente promovem o medo da punição divina e a culpa como ferramentas para controle social? Sim, Madalyn, essas são questões reais. Eu não posso ignorar que algumas tradições religiosas utilizam o medo como uma forma de controle. A CNV busca promover uma comunicação que liberta as pessoas desses medos e culpas, permitindo que elas sejam mais autênticas e em paz consigo mesmas. Se as religiões são vistas como um obstáculo ou como um caminho para o crescimento pessoal, depende de como as pessoas aplicam suas práticas. A comunicação não violenta busca criar uma ponte entre diferentes perspectivas, independentemente de suas crenças. Marshall, você fala muito sobre o uso da punição como algo ineficaz. Eu foco exatamente na remoção do cristianismo do espaço público. A visão cristã, pelo que eu vejo, foca na punição. Qual a sua visão sobre isso? Madalyn, eu entendo a sua perspectiva. Acredito que a visão cristã tradicional, que enfatiza a punição como uma forma de lidar com as falhas humanas, é problemática. Minha abordagem com a comunicação não violenta sugere que, em vez de punição, deveríamos buscar compreender as necessidades e sentimentos que estão por trás do comportamento de uma pessoa. Quando uma pessoa sente punição, frequentemente se fecha e se defende, o que não ajuda em sua transformação pessoal. A CNV propõe um caminho onde podemos identificar as necessidades humanas universais e encontrar maneiras de atendê-las de forma mais construtiva e empática. Mas e como lidar com a influência que a religião, especialmente o cristianismo, ainda tem na vida pública? Eu vejo isso como um entrave à verdadeira liberdade e à separação entre igreja e Estado. Eu entendo sua preocupação, Madalyn. Acredito que a questão não é apenas sobre remover ou confrontar diretamente a influência religiosa, mas sim sobre criar um espaço onde todas as pessoas possam ser respeitadas, independentemente de suas crenças. A CNV, por exemplo, não visa eliminar religiões, mas sim criar um ambiente de comunicação onde todos os aspectos da experiência humana, incluindo as crenças religiosas, sejam respeitados e compreendidos. Eu vejo isso como uma maneira de evitar a divisão e promover a paz e a colaboração em vez de conflito. Mas isso ainda parece muito conciliatório para mim. Acho que precisamos de uma abordagem mais agressiva para desmantelar a influência religiosa na política. A religião tem sido uma ferramenta de opressão e não vejo uma abordagem tão pacífica como a CNV como suficiente. Eu compreendo sua perspectiva, Madalyn. Acredito que a mudança real pode surgir de um equilíbrio entre desafiarmos as instituições opressivas e promovermos compreensão. A CNV não é sobre ser passivo, é sobre como podemos confrontar as questões de forma que promova empatia e entendimento, mesmo em contextos onde as pessoas discordam profundamente. Acho que isso poderia ser um meio eficaz de desmantelar a opressão religiosa sem simplesmente atacar a religião diretamente. Interessante. Parece que temos abordagens diferentes, mas complementares. Talvez possamos aprender uma com a outra sobre como melhor desafiar as influências prejudiciais das religiões na vida pública. Sim, Madalyn, eu acredito que há muito a aprender em nossa interação.
Ambas as abordagens podem coexistir e até se complementar, ajudando a criar uma sociedade mais empática e compreensiva para todos. Marshall, você fala muito sobre a importância de ensinar as pessoas a serem melhores sem a necessidade de autoridades. Nesse ponto, eu concordo com você. Sim, Madalyn, eu acredito que a verdadeira mudança só pode vir de dentro, através da autodeterminação e da conscientização individual. Minha abordagem com a comunicação não violenta envolve ensinar as pessoas a se conectarem com suas necessidades e sentimentos, e a expressá-los de forma eficaz e empática. Não precisamos de uma autoridade externa para dizer como devemos agir, nós mesmos podemos desenvolver a capacidade de ouvir e compreender, e também de comunicar nossas necessidades de maneira clara e respeitosa. Eu vejo isso como uma forma de empoderamento pessoal. Acredito que, ao remover a necessidade de autoridades que impõem regras e punições, as pessoas se tornam mais autônomas e mais capazes de agir de acordo com seus próprios princípios e necessidades. Exatamente. A CNV propõe um caminho onde as pessoas se tornam seus próprios mestres, em vez de dependerem de uma autoridade externa para direcionar suas ações. Quando ensinamos as pessoas a se conectarem com suas necessidades, elas aprendem a agir de maneira mais compassiva e a resolver conflitos de forma mais eficaz, sem recorrer à punição ou ao controle. Isso é fundamental para mim, porque vejo a autoridade religiosa como uma forma de controle que impede o verdadeiro desenvolvimento humano. A CNV parece dar às pessoas a capacidade de questionar e refinar seus valores sem medo de punição ou culpa. Exatamente. A CNV não apenas elimina a necessidade de autoridade externa, mas também promove um ambiente onde as pessoas se sentem seguras para explorar suas próprias crenças e valores. Isso permite que elas façam escolhas autênticas e compassivas, tanto em suas vidas pessoais quanto em suas interações sociais. Eu gosto dessa ideia. A abordagem da CNV parece capacitar as pessoas a se tornarem agentes de sua própria mudança, em vez de apenas seguirem regras impostas por uma autoridade. Parece uma forma mais genuína de desenvolvimento pessoal. Sim, Madalyn. E acredito que essa é a chave para uma sociedade mais empática e justa. Quando as pessoas são encorajadas a se conectar consigo mesmas e com os outros de uma maneira não violenta, isso pode transformar profundamente as relações e a cultura em que vivemos. Marshall, você menciona que muitas religiões afirmam que a comunicação não violenta, CNV, é algo interno a elas. Você realmente acredita nisso? No caso do cristianismo, com certeza não se alinha a CNV. Entendo a sua preocupação, Madalyn. Sim, muitas tradições religiosas afirmam que os princípios da CNV já estão intrínsecos em suas doutrinas. No entanto, minha experiência mostra que, enquanto alguns aspectos da CNV podem ressoar com princípios encontrados em várias religiões, como a empatia e a compaixão, muitas vezes esses princípios são distorcidos ou interpretados de maneiras que não correspondem à essência da CNV que eu proponho. Exato. O cristianismo, por exemplo, muitas vezes enfatiza a ideia de punição e culpa como mecanismos de controle, que são opostos à CNV. Para o cristianismo, a mensagem muitas vezes parece ser de que precisamos de uma autoridade divina para nos guiar e julgar nossas ações. Você está certo em apontar isso, Madalyn. Na prática, a CNV pode parecer bastante diferente do que é promovido por muitas religiões, como o cristianismo. No entanto, a CNV não rejeita a espiritualidade ou a religiosidade. Em vez disso, ela oferece uma maneira de lidar com os conflitos e as necessidades humanas que vai além das ideias tradicionais de punição e julgamento. Para mim, é uma questão de integrar esses princípios de maneira que eles sejam úteis e aplicáveis em qualquer contexto, seja religioso ou secular. Então, você vê a CNV como algo que pode coexistir com religiões, mas que também oferece uma alternativa às suas doutrinas de punição? Exatamente, Madalyn. A CNV pode coexistir com qualquer sistema de crenças e ser uma ferramenta para melhorar a comunicação dentro dessas tradições, promovendo uma compreensão mais profunda e empática entre as pessoas. Ela não é sobre substituir religiões, mas sim sobre oferecer uma abordagem complementar para lidar com o sofrimento humano e a resolução de conflitos, que muitas vezes são exacerbados por interpretações rígidas ou punitivas das crenças religiosas. Entendo. A CNV parece promover uma ideia de responsabilidade pessoal e resolução de conflitos que não depende de uma autoridade externa, o que pode ser libertador para muitas pessoas. Isso é algo que o cristianismo, como você mencionou, nem sempre permite. Sim, Madalyn. A CNV propõe uma maneira de as pessoas se tornarem agentes ativos de mudança, independentes de qualquer autoridade externa, o que pode ser um contraponto importante para a visão tradicional de punição e culpa que muitas religiões ainda promovem.
Eu vejo isso como um caminho para um maior entendimento e transformação pessoal. Madalyn, você acredita que um confronto direto com os cristãos seria realmente necessário? Isso estaria, de fato, ajudando a causa ateísta? Marshall, veja a necessidade de desafiar a influência do cristianismo na esfera pública. Acredito que a religião, em sua forma tradicional, muitas vezes promove o medo e a punição, o que pode ser prejudicial para uma sociedade secular. Um confronto direto pode ajudar a remover esses elementos e promover uma visão mais racional e humanitária. Eu entendo a sua perspectiva, Madalyn. No entanto, minha abordagem com a comunicação não violenta sugere que confrontos diretos nem sempre são a melhor solução. Muitas vezes, eles podem aumentar a defensividade e o ressentimento, tornando mais difícil alcançar o entendimento e a mudança positiva. Em vez disso, eu acredito que uma abordagem mais empática e compreensiva pode ser mais eficaz. Mas como podemos alcançar a mudança sem confrontar diretamente as crenças religiosas? Elas ainda têm uma influência significativa na vida pública e política. Sim, Madalyn, isso é verdade. A influência religiosa é uma questão importante e que precisa ser discutida. Minha sugestão é que, em vez de confrontar diretamente as crenças, possamos focar em questionar as práticas e as políticas que são baseadas nessas crenças. Isso não significa evitar o confronto, mas sim abordá-lo de uma maneira que permita um diálogo mais construtivo e menos defensivo. Então, você acredita que podemos desafiá-las sem atacá-las diretamente? Exatamente. Podemos questionar as práticas e políticas que são problemáticas sem atacar as crenças em si. A chave está em entender as necessidades e as motivações das pessoas por trás dessas crenças, e tentar encontrar soluções que atendam a essas necessidades de maneira mais construtiva. Isso não significa concordar com tudo, mas sim procurar um espaço de entendimento que permita uma mudança genuína e pacífica. Isso parece uma abordagem mais pragmática. Concordo que o confronto direto nem sempre é o caminho mais eficaz. Talvez possamos trabalhar para criar um ambiente onde as pessoas possam questionar suas próprias crenças e ver alternativas de maneira mais aberta. Sim, Madalyn, exatamente. Minha abordagem sugere que, ao invés de atacar as crenças diretamente, podemos focar na conexão e na comunicação. Isso não só facilita a mudança individual, mas também cria uma cultura de respeito e entendimento mútuo, que é fundamental para qualquer mudança social significativa. Isso é interessante. A CNV parece oferecer uma maneira de confrontar a influência religiosa sem o confronto agressivo, o que pode ser mais eficaz para alcançar a verdadeira mudança. Exatamente. A CNV não é sobre negar as crenças das pessoas, mas sim sobre construir pontes e promover uma comunicação que leva a uma compreensão mais profunda e à transformação. Isso pode ser muito mais potente na criação de uma sociedade mais justa e compassiva. Marshall, você tem influências religiosas. De onde vem a comunicação não violenta, CNV? Madalyn, a CNV não vem de uma fonte religiosa específica. Eu diria que minha prática é inspirada mais por insights psicológicos e sociais do que por uma base religiosa tradicional. Minha abordagem começou a se desenvolver ao longo de décadas de trabalho com conflitos em várias culturas e contextos, observando como as pessoas se comunicam e interagem, e como podemos facilitar um entendimento mais profundo entre elas. Então, a CNV é mais uma filosofia prática do que uma doutrina religiosa? Exatamente. A CNV não é uma religião nem uma crença fixa. Ela é baseada na psicologia humanista e na teoria da comunicação, que busca facilitar uma maneira mais eficaz de comunicação e resolução de conflitos. Eu a desenvolvi a partir das necessidades que vi em conflitos entre pessoas, especialmente em contextos onde a comunicação tradicional falhava. Interessante. Isso vai contra a ideia de que a comunicação deve ser mediada por uma autoridade ou uma doutrina. A CNV parece mais um caminho para a independência e o empoderamento pessoal. Sim, Madalyn. A CNV enfatiza a importância de cada indivíduo na comunicação, não apenas como um receptor passivo de uma mensagem ou imposição, mas como um participante ativo que se conecta consigo mesmo e com os outros. Ela não requer uma crença em divindades ou autoridades externas, é uma prática que qualquer pessoa pode aprender e aplicar em sua vida cotidiana. Isso faz sentido. A CNV parece ser mais uma ferramenta para lidar com o sofrimento humano e promover a compreensão, em vez de ser algo que se submete a uma doutrina religiosa. Exato. A CNV é uma abordagem universal que transcende barreiras culturais e religiosas. Ela não depende de uma fé particular ou de uma crença específica, mas sim de uma disposição para se conectar com as necessidades humanas de empatia e respeito.
Isso permite que ela seja adaptável e útil em qualquer contexto, seja ele secular ou religioso. Entendi. Isso me faz pensar que a CNV poderia ser usada para questionar não apenas o cristianismo, mas qualquer sistema de crenças que impõe punições e culpa, promovendo em vez disso um entendimento mais profundo e compassivo. Sim, exatamente. A CNV não é sobre desafiar as crenças diretamente, mas sim oferecer uma alternativa prática para lidar com os conflitos e necessidades humanas. Ela proporciona uma maneira de construir pontes, em vez de muros, entre as pessoas e as suas diferenças. Marshall, você ainda assusta guardas dormindo em bancadas? Sorrindo Madalyn, vejo que você ouviu essa história. Foi um momento que sempre me faz rir. Não era minha intenção assustá-lo, é claro. Mas foi um exemplo claro de como a falta de comunicação e empatia pode levar a situações inesperadas. Eu estava apenas tentando descansar, assim como ele. E parece que sua abordagem de empatia não conseguiu evitar o choque naquele momento específico. Exatamente. A vida está cheia dessas situações que nos lembram de que somos todos humanos, com nossas reações automáticas. Mas até mesmo esses momentos podem ser oportunidades para praticar a CNV. Talvez da próxima vez eu me comunique antes de me acomodar em uma bancada. E quem sabe você até consiga ensinar CNV ao guarda. Transformar um susto em aprendizado parece algo muito no seu estilo. Talvez. Afinal, a vida é uma sala de aula, mesmo quando estamos tentando tirar uma soneca. Marshall, em seu livro, você disse: pessoas cientes das próprias necessidades são péssimos escravos. Essa frase ressoou muito comigo. Você se importaria se eu usasse isso em minha luta contra o cristianismo? Madalyn, fico contente que essa frase tenha significado algo para você. É claro, você pode usá-la, mas gostaria de contextualizar um pouco. Minha intenção com essa afirmação não era atacar nenhum grupo ou sistema específico, mas sim destacar como a conscientização sobre as próprias necessidades liberta as pessoas de sistemas opressivos, sejam eles religiosos, políticos ou sociais. Entendo. Para mim, o cristianismo age como um desses sistemas opressivos, especialmente quando mantém as pessoas dependentes de regras e dogmas externos, em vez de encorajá-las a buscar suas próprias verdades. Sua frase parece se alinhar perfeitamente a isso. Compreendo sua visão, Madalyn. No entanto, meu foco está em ajudar as pessoas a compreenderem suas necessidades e se comunicarem de forma mais eficaz, em vez de confrontar diretamente um sistema ou crença. Talvez, em vez de usar a frase como uma ferramenta de confronto, ela possa ser usada para inspirar a reflexão e o autoconhecimento. Concordo que inspirar reflexão é poderoso. Mas às vezes, sinto que o confronto é necessário para romper o ciclo de dependência. Talvez seja uma questão de encontrar um equilíbrio entre as duas abordagens. Sim, e acredito que sua paixão pela mudança pode ser combinada com a empatia e o diálogo que a CNV promove. Afinal, a conscientização das próprias necessidades é um primeiro passo essencial, seja qual for a batalha que escolhemos lutar. Marshall, foi um prazer essa conversa. Você é muito bem-vindo a se juntar ao movimento ateísta, sabia? Eu realmente acredito que existem mais ateus do que imaginamos, mas muitos, por medo, nunca saem da toca. Tenho certeza de que já tivemos presidentes ateístas e líderes em várias áreas, mas a religião cria um clima de medo e repressão que os mantém em silêncio. Foi uma conversa enriquecedora para mim também, Madalyn. Concordo que o medo desempenha um papel enorme na forma como as pessoas expressam ou escondem suas crenças e identidades. Não é fácil desafiar normas sociais tão profundamente arraigadas, especialmente quando elas vêm acompanhadas de consequências como isolamento ou represálias. Exatamente. E é por isso que precisamos trazer essas discussões à tona, para criar espaços onde as pessoas possam se sentir seguras para questionar e explorar suas próprias ideias sem medo de represálias. Concordo plenamente com a necessidade de criar esses espaços. Minha abordagem seria focar em ajudar as pessoas a se conectarem com suas necessidades mais profundas e a expressá-las de maneira que criem diálogo, em vez de confronto. Mesmo aqueles que se identificam como religiosos muitas vezes têm dúvidas ou conflitos internos que precisam ser explorados com empatia. Eu admiro sua abordagem, Marshall, mas às vezes penso que o confronto é necessário para romper o status quo. No entanto, talvez haja espaço para combinar nossas estratégias. Afinal, nosso objetivo é o mesmo: um mundo onde as pessoas possam viver livres de medo e coerção. Sim, Madalyn, acredito que podemos aprender muito um com o outro.
Talvez, enquanto você desafia as estruturas de poder de maneira mais direta, eu possa ajudar a facilitar as conversas e reflexões que levam as pessoas a questionar essas estruturas por conta própria. Juntos, podemos abordar o problema por diferentes ângulos. Faz sentido, Marshall. Quem sabe essa colaboração não seja o começo de algo maior? Um movimento que combina empatia e coragem para enfrentar as mentiras que nos mantêm presos. Espero que sim, Madalyn. Afinal, o objetivo final é a liberdade de pensamento e a conexão humana genuína. E isso é algo pelo qual sempre vale a pena lutar.